tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma live dessa maratona de férias aí, do Pontos de Virada, por um novo jeito de educar. Henrique e eu fazemos essas lives para poder contribuir aí com uma parentalidade mais positiva. Deixe-me recebê-lo aqui, que ele já chegou, bora lá. Ele já chega. Olá, Henrique. Bom dia. E aí, Cláudia? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Bora lá dar vazão para esse tema que a gente está construindo aí. Hoje é a terceira live, né, sobre mau comportamento. E a gente trazendo aí algumas ferramentas para poder apoiar, né, mamães e papais de plantão aí para poder lidar com isso. E eu tô curiosa, né, que rolê é esse entre holofotes e espada? Como é que isso pode nos ajudar aí com essa criança que está aí no mau comportamento para que a gente possa aí realmente educá-la, né? Assim, a gente fez uma primeira live, né, sobre mau comportamento, só que ela foi mais resumida, né? A gente passou por cima e tal. E como é um tema muito importante, a gente está detalhando mais as coisas, né? Sim. E então, tanto nessa quanto na próxima, a gente vai falar sobre tipos de mau comportamento, né? Porque as pessoas não sabem que existem tipos de mau comportamento, não são todos iguais. E para lidar com cada um deles, você usa ferramentas diferentes, formas diferentes de lidar com isso e tal, né? Então, vamos pensar assim. A gente já falou tanto na live anterior quanto em outros momentos, né, que qual que é o objetivo de todo ser humano, né? Todo ser humano, ele quer se sentir amado, aceito e produtivo, né? E esse produtivo é ele se sentir importante onde ele está. Né, ele se sentir que ele contribui, que, né, que ele faz as coisas acontecerem também. Tudo isso é o que todo ser humano quer. Né? Isso é a ideia do Adler, foi um psicanalista lá, foi discípulo de Freud, etc. E ele falava isso, que esse é o objetivo principal de todo mundo. Só que a criança, muitas vezes, ela não tem, na maioria das vezes, né, assim, esmagadora, ela não tem a clareza do que ela quer. Né, do que ela precisa, ela não tem a capacidade mental, cognitiva, lógica, de ir atrás exatamente disso. Então, ela emite alguns comportamentos tentando atingir isso, só que são comportamentos equivocados, né? Então, ela acha que está tentando atingir certa coisa, mas por trás disso tem esses objetivos principais, que é ser amado, aceito e produtivo. Tá? Então, por exemplo, uma criança que risca um carro de propósito, a gente vai falar disso principalmente na próxima live. Uma criança que risca um carro de propósito, ela tinha o objetivo de ir lá riscar, né, e machucar, né, o dono do carro, o pai, a mãe, né, etc. Só que esse é o objetivo equivocado dela. Por trás disso, o objetivo dela era ser vista por algum motivo. E esse é o pulo do gato, assim, que a gente precisa entender. Que o mau comportamento quer dizer alguma coisa. Então a ideia hoje é a gente... Henrique, perfeito. E então, assim, indo nessa linha do que você está trazendo, muitas vezes a gente fala aí no nosso dia, essa criança está querendo chamar atenção. Essa criança está fazendo isso para chamar atenção. Então isso tem um fundinho aí de relação com isso que você está trazendo? Sim, então, a gente vai falar agora sobre atenção indevida e é exatamente isso que você está falando. E Perfeito. É assim, ela quer chamar atenção. Quer mesmo, entendeu? Ela quer chamar atenção. Esse é o objetivo equivocado dela. Ela acha que conseguindo a atenção, ela acha que conseguir a atenção é o objetivo principal. Só que por trás disso, o que ela quer é outra coisa. Ela não sabe identificar e ela não sabe pedir de outra forma. Cabe ao adulto, né, que é o raciocínio lógico, né, o inteligente da relação ali, né, o que tem a informação, que detém o poder, que precisa
ler isso e dar o que a criança precisa para se desenvolver. Né? Então a gente vai falar, vamos começar então pela atenção indevida, né? que é um desses, né? Que é o primeiro que a gente vai falar. Então assim, a criança, ela se sente amada na atenção indevida, ela se sente amada quando ela é o centro das atenções. Então na cabecinha dela, ser o centro das atenções faz ela se sentir amada. Uhum. Então ela fez essa ligação. Então geralmente ela quer ser o centro das atenções com comportamentos repetitivos, ou comportamentos irritantes, ou ela quer se mostrar e tal. Agora é assim, ó. Se mostrar, o ser humano se mostrar, a gente precisa entender que é um comportamento normal. Normalíssimo, normalíssimo. É uma das formas da gente ser feliz, da gente sentir prazer na vida. E a gente traz isso desde criança, criancinha. Né? Então, a gente não pode julgar isso na criança. Tá? Existem horas para fazer isso, formas e objetivos, e por que faz, por que não faz, tá? Mas todo mundo faz isso. O Bernardo, ele tem isso tão forte nele em alguns momentos, né? Ele tem 1 ano e 8 meses, vai fazer 1 ano e 8 meses. Quando ele tá tranquilo no ambiente, quando entram algumas pessoas, ou entra eu, ou entra meu pai, ele para o que ele tá fazendo e começa a dançar. E ele olha pra gente e começa a dançar, sabe? Ou quando a gente está na aula de natação que eu faço com ele e a mãe dele está assistindo, ele vai dar um pulo, ele olha para a mãe, dá um tchauzinho, tipo, olha aqui, me olha e pula, sabe? Olha assim, eu aqui! Isso, vai saber que está sendo visto. Sim. Né? Isso é gostoso, né, Henrique? Isso é uma delícia, né? Ser visto, ser percebido, né? Ser olhado. Quem não gosta, realmente, é uma delícia. E a criança tem isso. Por que eu acredito que ela tenha isso? No meu entendimento, ser visto para o ser humano, que é um ser tão frágil, aumenta as chances de sobrevivência dele na vida. Perfeito. A criança que está sozinha, ela tem mais chance de morrer. A gente pensando assim, numa forma evolutiva, né? Então, é normal que a criança faça isso, que a natureza tem ensinado ela a fazer isso, porque ela precisa sobreviver para a perpetuação da espécie. Sim. Então, é um impulso natural. Tá? E eu vejo isso também, eu faço essa correlação também, Henrique, com uma necessidade essencial que a gente tem de pertencer, né? Então eu faço esses movimentos para pertencer, eu não quero ficar sozinha. Então isso vem com a gente desde a nossa infância e a gente percebe isso no comportamento da criança se a gente olha sem os julgamentos, com calma, com paciência, para poder perceber esse funcionamento infantil, né? E assim, a gente leva isso para a vida adulta. Sim, a gente leva isso para a vida adulta. Em vários aspectos mais complexos, mas estão lá, né? Esse impulso está lá. Agora, assim, quando esse comportamento ele ultrapassa alguns limites socialmente aceitáveis, começa a dar o problema do mau comportamento. Né? Então, uma criança que nem o tamanho do Bernardo, 2 aninhos, até 3 aninhos e tal, parar para ficar dançando, para chamar atenção, a gente considera bonitinho. Conforme a criança vai ficando mais velha, esse tipo de comportamento não é mais aceitável. Uma criança de 7 anos que começa a dançar para chamar atenção, não é visto com os mesmos olhos. Perfeito. É considerado um mau comportamento. Isso é tudo socialmente construído. Só que ela está fazendo isso por algum motivo. Né? Então, eu vou querer dar algum exemplo. Pode falar. E nesse sentido, não sei se você vai falar aqui, porque eu sou cheia de fazer perguntas que já está na pauta, né? Que só atrapalha rolê. Eu sempre tive esse dilema na educação dos meus filhos. E hoje, com os meus sobrinhos, com meu afilhadinho, às vezes eu ainda me vejo, e agora? Porque, assim, até uma certa idade, esse comportamento é socialmente aceitável e a gente fala que bonitinho. E permite que a criança tenha aquele comportamento. Depois, quando chega a uma certa idade, que também não tem uma receita, né? Qual é a idade? A gente começa a podar esse comportamento da criança.
É correto a gente fazer isso? Ou a gente já deveria, lá quando ela começa a fazer isso mais nova, a dar uma direcionada? Eu sempre tenho esse dilema entre deixar livre ou já ir dando uma direcionada, sabe? Quando a criança é pequena. Uhum. Eu acho que quando o adulto julgar que aquilo não é mais aceitável, ele precisa ter bom senso para fazer isso. O ideal é sempre o redirecionamento, porque quando você poda e não dá o direcionamento para aquele impulso, sim, ele é reprimido, né? E Freud já explicou pra gente que coisa reprimida, recalcada, vira neurose lá na frente, não, né? Não dá certo, exato. Então assim, se você vê que uma criança tá crescendo, ela gosta de se mostrar dessa forma, de dançar e tal, você tem que ou investigar se esse motivo é o impulso artístico dela, né? Sim. Ou ela está se sentindo está chamando atenção. Se for um impulso artístico, você redireciona ela para o teatro, sabe? Você fala assim, ó, vamos montar uma vez por semana um palquinho para você cantar, para você dançar, e você dança ali, e tal, né? Nunca pode nada sem dar um destino para aquele impulso, sabe? Ou sem você entender o que está acontecendo. Tá? Perfeito. Agora, então a recomendação é sempre direcionar. Olha, o que você acha da gente fazer tal coisa? Ou investigar um pouco mais e aí, de repente, direcionar com uma atividade, com horários específicos, ou até mesmo promover ali. O meu filho mais velho, por exemplo, adora jogar bola até hoje, né? Então, de vez em quando, era bola que ia para todo lugar dentro da casa. Então, assim, teve que estabelecer horário, vai para o parque, foi depois para aula de futebol, mas porque dentro de casa uma bola não vai dar certo. Aquilo vai virar um mau comportamento dentro de casa. Isso, perfeito. É isso aí, é redirecionamento. E essa atenção indevida, ela pode aparecer de várias formas. A gente está falando de um jeito, de alguns poucos jeitos, mas ela pode vir daquela criança que não deixa a mãe trabalhar, que fica lá, ou o pai, né, fica lá em cima. Home office, isso deve ter aparecido muito. E fica em cima, chama. É aquela criança que te interrompe, a criança que grita, para chamar atenção, não para brigar com você, para chamar atenção. Aconteceu esses dias aqui no prédio. Eu estava na piscina com o Bernardo, e tinha um menininho, muito pequenininho, que ele pulava na piscina perto da gente, porque ele queria mostrar como ele mergulhava. Ele tinha 3, 4 anos, uma coisa assim. Ele pulava perto da gente, espalhava a água, e aí o Bernardo se assustava, porque o Bernardo é um pouco assustado mesmo, com criança ainda. E ele batia o pé, e assim, dava pra ver que o que ele queria era ser visto. Sim. Né? E aquela mãe, ela não estava conseguindo direcioná-lo da forma mais efetiva. Então ele estava correndo para lá e pular perto de alguém, para outra pessoa. Eu chamei ele, é uma coisa muito simples de se fazer. Eu chamei ele e falei assim, olha, você está pulando muito bem, que legal, você mergulha super bem. Se você fizer mergulhinho perto de mim, eu consigo te enxergar. Se você fizer mergulhão, tem que ser um pouco para lá, um pouco longe, aí eu consigo te enxergar. Acabou o problema. Porque quando ele ia longe, ele pulava e fazia e fazia água, não assustava o Bernardo, não caía água na gente, e eu fazia assim para ele depois. E perto de mim ele via, fazia bolinha, sabe? Assim, e saía, pronto. Sabe? Ele precisava ser visto e direcionado. Claro que não é isso que vai resolver, não sei se ele tem alguma coisa, alguma questão a ser resolvida, etc. Né? Mas naquele momento foi o suficiente, né? Naquele momento foi o suficiente. E muitas crianças pegam esse tipo de mau comportamento, adotam isso. Por exemplo, filhos mais velhos, quando nasce um filho menor, né, nasce um filho que não é mais o centro das atenções. Filhos com pais muito ocupados, pai trabalha muito, pode surgir esse problema. Crianças muito mimadas, que ficam em cima, assim, que você fica em cima o tempo inteiro e você fica um pouquinho longe, encontra alguém que não dá o mesmo mimo, aí eles ficam fazendo isso, porque na cabeça deles eu sou amado quando eu sou visto. Então, e aí, para ser visto, eu preciso ter esse comportamento, né, mais exagerado, né? Isso, então assim, ó, esses comportamentos eles podem ser classificados assim pela gente, né, como irritante, mas também pode ser os cativantes, os fofinhos, os bonitinhos, os chatos, os violentos, o negligente, tudo que chama atenção cai nisso, tá?
Sim. Agora, assim, Ô, como é Henrique, e deixa eu compartilhar uma experiência que para mim faz muito sentido isso, e foi algo que eu precisei mudar na minha postura como mãe, né? Quando os meus filhos tinham os gêmeos por volta de uns 4, 5 anos, e o meu mais velho já era, né, pré-adolescente, porque eles têm uma diferença ali de 6 anos e meio, quase 7. Eu estava numa época da minha carreira que eu trabalhava muito, eu estava num período de ascensão, então meu nível de dedicação com o meu trabalho era muito alto. E eu comecei a levar trabalho para casa, então não existia ainda o home office, né? E eu trabalhava, chegava em casa, trabalhava, final de semana trabalhava. E o que começava a acontecer? Cada um do seu jeito, mas começava um toda hora. Mãe, tal coisa. Mãe, tal coisa. Cada hora era um. E aí eu comecei a sacar que eu precisava limitar esse meu tempo. Se fosse realmente essencial eu trabalhar, além de conversar e avisá-los, né? Esse horário aqui, a mamãe está trabalhando. Não dava para eu ficar um sábado 8 horas do meu dia trabalhando, até porque eu já ficava a semana inteira fora, estudava, fazia cursos, então eu precisava ter essa disciplina de ter esse tempo de presença e de qualidade com os meus filhos. E quando eu não fazia, eles não chegavam assim, mamãe, queremos mais tempo com você. Eles chegam chamando a atenção. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou ter que me organizar de outro jeito aqui, para que nesse tempo eu esteja com eles, até porque são 3, né? Então imagina, é cada um, então é a demanda de tempo individual também, não todos juntos, né? E aí com o tempo eu criei essa regra para mim, então assim, não vou trabalhar em casa, não vou levar trabalho para casa, vou me organizar e vou negociar diferente, porque senão vai acontecer o mau comportamento, porque é a forma que eles têm de chamar a minha atenção. Então a gente como pais também tem que ficar atento a isso, né? Com a nossa dinâmica de vida, se não está gerando esses maus comportamentos, né? Isso. E você trouxe 2 assuntos assim, né? Que um assunto que eu até esqueci de falar, né? Uma das formas da criança chamar a atenção pode ser arrumando briga entre os irmãos. Mas o problema é com criança. Aqui em casa acontecia muito. Até hoje às vezes acontece. Acontece, a gente lembra isso, né? E você falou uma coisa assim, né? Com o home office, que essa demanda das crianças aumentam por atenção, então uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o quanto essa atenção das crianças está sendo redirecionada sempre para a mãe e não para o pai. Né? Então, em casa, mas é sempre a atenção voltada para a mãe, porque a dinâmica ali não foi construída de uma forma que fosse dividida de forma equacionada. É um parênteses que a gente precisa prestar atenção, né? Então, vamos lá. Para a gente poder encerrar esse e passar para o próximo algumas coisas importantes, né? Assim, como identificar que o meu filho está tendo esse mau comportamento? Esse mau comportamento é bem evidente, assim, mas como? O que eu posso observar para ter certeza desse diagnóstico, assim, né? Uma coisa muito legal é assim, o tipo de mau comportamento da criança vai gerar uma reação mais ou menos específica no adulto. Quer dizer que o quê? Eu consigo saber indiretamente o que ele quer. Se eu me sentir de X jeito, a probabilidade de ele estar com tal mau comportamento é grande. Por exemplo, um exemplo. Legal. Se você se sentir irritado ou aborrecido, tipo, ai que saco, não sai do meu pé, que não sei o quê, se sente sobrecarregado, provavelmente o mau comportamento é a atenção indevida. Tá? Se você se sente culpado ou preocupado, porque assim, sente que não está fazendo a coisa certa, porque a criança precisa muito de mim, então eu não estou conseguindo ensinar, a criança não está se desenvolvendo, sabe? Esse tipo de pensamento
Pode ser que seja atenção indevida. A gente pode se observar, porque a nossa própria reação vai dar uma dica. Ou, outra coisa, o rótulo que você coloca na criança. Se você falar que a criança é chata, que a criança é irritante, que ela quer chamar atenção, que é muito bagunceiro, por exemplo, é provável que seja atenção indevida. Então, quando você observa essas coisas, indiretamente você consegue classificar o mau comportamento da criança. Né? Então aí... Pode falar. Aí, quando a gente se sente, então, irritado, é atenção indevida. Muito provavelmente. Isso. É assim, sempre é provavelmente, porque cada caso é um caso, cada momento é um momento. Você precisa observar se você está reagindo somente à criança, ou se você já trouxe alguma carga de fora. Sabe, são... Ixi, travou o Henrique aqui. Gente, vocês estão ouvindo? Quem está aqui comigo ao vivo? Vocês estão vendo o Henrique? Porque para mim ele travou geral aqui. Henrique, cadê você? Oiê. Oi, caiu aí? Ai, pra mim tava travadão, não tava ouvindo nada. Eu não sei se foi a minha, se foi a sua, mas foi. Né? Eu não sei onde foi que eu parei, né? Mas eu não sei onde foi que eu parei, mas assim, vamos pensar como a gente reage e como a gente rotula a criança. Essas duas dicas vão direcionar mais ou menos o que ela está sentindo, né? Porque ela está se comportando de forma, né? Perfeito, aqui... meninas. As meninas estão me respondendo que voltou, porque elas também não estavam te vendo. Pronto. Acontece, né? E aí é isso, né? E vamos lá, né? Agora, assim, como melhorar? Como melhorar? Identifiquei que é atenção indevida. O que eu preciso fazer? Uma das dicas é o que você já falou, né? Delimitar e combinar um tempo de qualidade com a criança. Então, assim, das 2 às 5, eu vou estar com você. E combina. Se você conseguir combinar junto com ela, melhor ainda, porque ela vai estar sendo produtiva. Então, das 2 às 5 eu vou estar com você. E nesse momento, esteja muito presente com ela. Sabe? Muito presente, o máximo possível. O tanto de tempo que você precisa ficar, né, é assim, quanto menor a criança, mais tempo. É inversamente proporcional à idade. Então, quanto mais novinho, mais tempo você ficar, e todos os dias você precisa ficar com ela. Conforme ela for crescendo, você pode ficar menos tempo e não precisa ficar necessariamente todos os dias. Adolescente, por exemplo, você não precisa necessariamente passar algum tempo por dia com ele. Você pode passar um dia, algumas horas com ele, o que já é suficiente para a idade. Então, sobre isso, né? E aí, no período de adaptação, né, que você combina com a criança, mas aí ela acaba furando, né, o tempo combinado, vai te chamar, o que você pode falar para ela? O nosso tempo de qualidade está chegando, eu estou muito ansioso para o nosso tempo de qualidade, para a nossa brincadeira, para o nosso tempo junto, dá o nome que você quiser. Eu estou muito ansioso, já chega, espera um pouquinho que já vai chegar. Aí você pode ensinar horas para ele, quando o ponteiro tal tiver assim e tal, tiver assado, é a hora que a gente vai brincar, né? E você vai mostrar para ela que você quer, que você está vendo ela e que vai chegar o momento. Isso ajuda ela a se acalmar e falar, tudo bem, não é que está me abandonando, não está me olhando. Está me olhando, está me falando, e no momento certo a gente vai brincar. Se você conseguir criar com ela um sinal não verbal, melhor ainda. Tipo, passar a mão no coração, por exemplo, fazer assim, qualquer coisa. É melhor ainda, porque quando você vê que começou, você já faz assim. Ou que ela tá bem, você já faz assim pra ela, e ela vai entender. Tá? Tá. Legal. Então, beleza. Cuidamos dessa, né? Então vamos pra próxima, que eu acho que essa é uma das mais difíceis, assim, né? Que todo mundo tem problema com isso, que são a disputa de poder. Tá. Né? A gente pode chamar de poder mal dirigido ou poder mal direcionado também, né? Porque tem criança... Lembra que a gente está falando dos impulsos, né? A gente está falando dos impulsos, né? E tem criança que tem mais energia, que tem mais o impulso de fazer e de domínio, de querer participar, de querer se impor,
né? A psicanálise trabalha bastante esses impulsos na infância, a Melanie Klein, para quem tiver curiosidade de ler e tal, né? Como que pode surgir isso, né? Por que geralmente surge esse tipo de coisa? Ou porque a criança não está sendo sempre vista e ouvida, né? Então, assim, se ela não tem espaço para ser ela mesma, ela não se sente produtiva, ela não sente que ela consegue se exercer no mundo, se colocar no mundo. Crianças muito com essa energia começa a dar problema, porque é como se fosse uma panela de pressão, sabe assim, que você não alivia a pressão dela. Então ela pode acabar adotando esse tipo de mau comportamento, né? Sim. E um outro motivo é assim, é uma crença errada que entra na cabeça da criança. Se a criança pensa que ela é amada quando ela consegue o que ela quer, ela só é amada quando ela consegue o que ela quer, ela pode dar jeitos de conseguir o que quer. Dentre esses jeitos pode ser a disputa de poder, pode ser muitos outros, mas pode ser a disputa de poder, né? Então assim, mamãe me ama quando faz o que eu quero. Como é que eu faço ela me amar? Ah, eu brigo, eu grito, eu esperneio, eu quebro, ela vai me dar. Ah, mamãe me ama. Entendeu? Essa crença... Ela dá esse significado para o tipo de amor, né? A qualidade ali do amor, é por aí? Isso, é isso, ela faz essa ligação. A criança, ela não tem um raciocínio lógico como um adulto, e ela não consegue, da mesma forma que a gente, considerar as outras pessoas. Isso é outra coisa essencial. A criança, ela é autocentrada. É com o passar de muitos anos que ela vai começar a parar de olhar para o próprio umbigo e começar a olhar para as outras pessoas. Né? Ela é egocêntrica, ela não é egoísta, necessariamente, pejorativamente falando, mas ela é egocêntrica. A natureza dela não tem como ela ser diferente. Quer dizer que quando ela quebra, grita e tal, e ela consegue o que ela quer, ela se sente amada, ela não consegue, igual um adulto, perceber que ela está fazendo mal a outras pessoas, ou quebrando regras, ou qualquer coisa desse tipo. Conforme o tempo passa, ela vai tendo mais condições de entender, tá? Mas a gente precisa entender que a gente precisa parar de adultizar a criança. A criança não pensa como adulta, a criança é criança. A gente precisa ler o que ela está falando e falar a linguagem dela, para ela entender, não para a gente satisfazer o nosso ego, o nosso jeito e pronto, acabou. A gente tem que falar a língua dela. Então, vamos lá. Quais são as reações dos adultos? Para você diagnosticar, vamos chamar assim. Você se sente desafiado, ameaçado, com raiva, enfurecido, você quer brigar com a criança, você quer obrigar ela a fazer alguma coisa, você reage de forma violenta. Tudo isso pode ser uma ferramenta de diagnóstico de que é uma disputa de poder, tá? Ou quando você está tão cansado que você quer ceder. Falar, sabe assim? Não quero mais ouvir história. Não aguento mais, deixa assim mesmo. Isso. Mas isso é um problema, né? Porque você pode incentivar um sentimento de tirania na criança ali, né? Nossa, péssimo. Levar isso para o mundo adulto é um problemaço, né? Um problemaço. Sim. Ou você começa, além de sentir isso, você rotula a criança como? Criança do contra, criança teimosa, criança é brava, fica brava à toa, briga à toa, é birrenta, é genioso. Rotulou dessa forma é disputa de poder. É disputa de poder? Pensa. Eu estou dá dando esse ímpeto mais da... Desculpa, Henrique, te atropelei aqui. Dá esse ímpeto de raiva, né? Desperta uma agressividade, né? Isso, porque o adulto acha que é pessoal, entendeu? O adulto sempre acha que é pessoal e não é pessoal. Não tem nada a ver. A criança está no rolê dela. A gente tem que se observar e falar assim, cara, será que a forma que eu estou raciocinando sobre o assunto está correta? Será que não é uma questão minha que eu estou projetando nessa situação aqui? Sim. Né? Então, assim, a gente tem que tomar... E a gente tem que tomar cuidado, Henrique, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai ficar, vai se infantilizar, né? Vai ficar nesse comportamento infantilizado, e aí fica de igual para igual com a criança, né? Com esse comportamento, assim, você não está um passo à frente no seu espaço de adulto para poder direcionar a criança, e sim entrou na vibe de disputar o poder, né?
Isso, entrou na vibe. E cara, olha só, uma disputa, numa disputa, uma disputa de futebol, por exemplo, você vê que os dois times têm mais ou menos uma condição igual ali para disputar, sabe? Um adulto e uma criança, eles não têm. Por mais que a criança tente, se você começa a reagir dessa forma, você sempre vai exercer seu poder na criança, então sempre vai sair alguém frustrado. A pressão em cima da criança, a porrada em cima da criança é muito forte. Não tem como a criança ganhar. Então, além de tudo isso, ela sempre vai ter o sentimento de insuficiência, de estar sendo violentado. E isso se o adulto não ceder. Que aí é outra coisa. Mas, né? Então, assim, você está dando espaço para sua criança? Você está dando vazão para a energia dela? A gente vai falar sobre como fazer isso daqui a pouquinho. Né? Tenta descobrir como que ela se sente amada. Né? Isso com perguntas curiosas, que a gente já fez live sobre isso. É só ir lá buscar e aprender essa ferramenta. Né? Uma disputa de poder, agora é pensamento meu, Henrique. Tá? Eu acho que a disputa de poder pode ser feita não só de forma violenta, assim, dessa forma, mas sabe uma coisa mais sarcástica, fria? Sabe o gato quando está em cima de uma mesa, você fala, ele vai bater na patinha, assim, ó? Aí você fala, não faz isso, ele vai, bate e olha pra sua cara. Pode ser alguma coisa assim também, aqueles não precisa gritar. Mais sutil, né? Mais sutil. Mas também existe, né? Então, vamos lá, como é que a gente melhora, né? Como resolver essa situação? Primeira coisa é o adulto fazer a autorreflexão e melhorar, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. É engraçado, né? Porque eu falo assim, a criança está forçando uma situação para conseguir o que ela quer. E o adulto fala, não, vai ser do jeito que eu quero. É a mesma coisa. São duas crianças, né? São duas peças infantilizadas conversando. E então, assim, o que eu estou fazendo, o que eu preciso, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso estudar. Estudar é muito importante porque a gente acha, assim, uma das piores coisas que tem no mundo parental é assim, o pai e a mãe sempre sabem o que é melhor para o filho. E nem sempre é assim. Porque não é porque você teve um filho que você fez um curso de parentalidade. Não é assim. Não é assim. Sabe, você precisa estudar, você precisa ouvir o que a ciência está falando, você precisa ouvir profissionais e adaptar para a sua rotina, trazer a teoria e tentar adaptar, tentar aprender. E assim, não é porque você é pai e mãe que tudo que você fala e faz está certo. E tudo que você faz e fala é o melhor possível para a sua criança. Não é. Não é. Né? Então a gente precisa ter essa autocrítica. Eu concordo, e para colaborar aí com a sua visão, Henrique, eu acho, assim, pela minha experiência, né, e por tudo que eu já vi, até pelo que eu estudei, né, sou pedagoga de formação, da mesma forma que a gente se preocupa e se desenvolve como profissional, né? A gente faz uma graduação, fazemos uma especialização, fazemos cursos, participamos de palestras para ser o melhor profissional que a gente pode ser, porque não dá para seguir modelos pré-estabelecidos. Eu acredito que isso também se aplica para a parentalidade, porque se a gente for olhar para a parentalidade pelo bom senso e por aquilo que a gente recebeu do pai e da mãe, ou por aquilo que a gente vê, não necessariamente vai ser o melhor. E já existem tantos estudos, tantas ferramentas para trazer esse novo jeito de educar, que a gente tem essa responsabilidade de buscar o melhor, inclusive para que a gente deixe filhos melhores para o mundo, né? O mundo tá como tá, porque a gente, como ser humano, precisa ser pessoas melhores, senão a gente não estava enfrentando os problemas que a gente enfrenta hoje. Eu vejo por aí. A gente tem que ter essa responsabilidade, sim. Isso, exatamente. E assim, quem vai saber como adaptar na sua vida, aí é você. Não tem profissional que pode apontar o dedo para você. É você que sabe. Mas a autocrítica é muito importante para ir melhorando. Você sabe que assim, não sei se é um ditado, não sei, alguma coisa desse tipo que fala assim, para criar uma criança você precisa de uma aldeia inteira, né? E assim, hoje a gente está muito nuclear, né? Tá na sua família, isolada, não tem mais aquela comunidade física ali presente por dentro da criança. Contudo, a internet,
ela dá um certo acesso a uma aldeia gigante, sabe? Então, assim, a criação do seu filho vai ser aplicada no dia a dia por você, mas existem outros membros dessa comunidade, essa aldeia gigante chamada internet, que pode te ajudar a criar o seu filho. De certa forma, tá meio que co-criando junto com você ali, né? Com as discussões. Até nós estamos aqui, né, nessa maratona de novo de férias, mensalmente estamos aqui compartilhando as nossas experiências, o nosso saber. É um jeito, né, de se conectar com outras formas. Isso, exatamente, perfeito, é isso. Então, beleza, esse é o primeiro, Bora né? lá. Uma Ok. outra forma que você pode fazer é sempre ter muita paciência e modelar formas respeitosas de se falar com a criança. Então, a criança começou a gritar, começou a ter esse tipo de comportamento, ó, aqui em casa a gente fala com respeito um com o outro. Aqui em casa a gente fala baixo, a gente não grita. Se você gritar, eu não consigo te ouvir. Eu consigo te ouvir se você falar assim, de forma respeitosa, com tom baixo. Você está gritando. Assim a gente não consegue conversar. Você precisa de um tempo para se acalmar? Aí pode ir até no cantinho, naquele cantinho especial da criança, que a gente já falou sobre isso, né? A pausa positiva, né? Tem lives, tem outras coisas que a gente já falou sobre isso. Mas tudo isso pode ser usado. Tá? Isso é uma outra coisa. Modele formas de conversar. E modele, não só desse jeito que eu falei, você é o modelo sempre. Então, começou, você abaixa no nível da criança, você conversa com ela e com o tempo ela vai falar, ó, é assim que se conversa, é assim que se conversa. Não adianta gritar pra ela, falar que ela tá gritando. Mas você tá gritando, se não dá pra conversar, você tá gritando. Não é pra gritar aqui em casa! Isso, é tipo isso. É tipo isso. Aí, ó, principalmente, você pode ajudar a criança a identificar sentimentos. Isso é uma outra coisa. Depois que tiver tudo calmo, você conversa com ele e fala assim, olha, filho, você lembra que você estava gritando, sua mãozinha estava assim, você faz assim, isso tudo chama raiva. Quando você sentir vontade de gritar e ter essas reações, você enumera para ele o que está acontecendo. Isso chama raiva. Quando você estiver com raiva, você pode falar para mim, estou bravo, estou com raiva. E ele comunica, aprende a comunicar o que está sentindo de forma mais direta, não indiretamente, gritando, quebrando, jogando coisas. Ensina ele a dar vazão para essa raiva. Desse jeito, né? Perfeito. Pode falar. Você pode, por exemplo, falar para ele, ó, quando você estiver com muita raiva, você pode pular. Pula muito, corre, fica correndo, gasta energia, corre. Pega a massinha, dá a massinha pra ele, amassa, solta a raiva. A gente precisa parar de demonizar a raiva. Apareceu a raiva, deixa extravasar de formas. Né? Libera a raiva. Isso. O que ele não pode fazer? Não pode bater, não pode quebrar, não pode se machucar. Tá? Isso não pode fazer, mas você precisa colocar a energia em outro lugar. Correr, pular. Escolhas limitadas. Amassar isso, por exemplo. Agora assim, o que não pode ensinar ele a fazer é bater, tipo, em almofada. Sabe assim? Tá com raiva? Dá soco em almofada. Não pode fazer isso. Por quê? A criança vai estar aprendendo que estar com raiva, ela pode socar alguma coisa. Então, socar quando está com raiva é permitido. Isso está na cabeça dela. Ela está direcionando para a almofada. Em algum momento, ela não tem a capacidade de entender que é só uma almofada. Mas ela pode entender que ela pode socar o que é mais fraco. O que não reage. Eu posso socar o que não reage, o que é mais fraco ou o que não sente dor. Porém, ela pode achar que outras crianças não sentem dor. Se na cabeça dela ela classificar que tal tipo de gente não sente dor, ela pode socar. Se ela em algum momento cresce um adulto que não atribui valor a algum grupo social, por exemplo, ele pode achar que ele pode objetificar aquele grupo social e achar que pode bater porque afinal é um objeto. Entendi. Homens que batem, principalmente homens que batem homossexuais, moradores de rua, mulheres. Sim. São todos cidadãos de segunda classe, são objetos para mim. Então eu posso bater.
a gente tem que tentar não deixar ele construir essa linha de raciocínio. Então, bater em almofadas não é o melhor caminho. Infelizmente, isso socialmente é visto, né? É presenciado. Isso começa a fazer parte ali do que a criança vai percebendo da realidade dela, né, Henrique? Então... Isso, perfeito. É exatamente isso. Então, assim, desde criança, a gente pode ensinar a criança a direcionar esse impulso agressivo, de alguma forma. Aí, uma outra forma que eu acabei de... Eu não ia falar dela, mas acabei de... Ah, não, tá aqui. É assim, direciona essa energia para a criança. Da criança. Então, se ela tem muita energia, você pode fazer com que ela se sinta produtiva assim. Olha, você vai ser o guardião dos sapatos aqui em casa. Você é o guardião dos sapatos aqui em casa. Então, assim, me ajuda. Eu preciso que você me ajude a guardar todos os sapatos. Tenho certeza que você é capaz disso. Confio em você, ao encorajamento e dá vazão para ela. Você vai ser a pessoa responsável por brincar com o cachorro. E ensina ela a brincar com o cachorro para gastar a energia do cachorro. Eu preciso de você, porque se o cachorro não gastar energia, ele fica muito agitado e começa a roer o sofá. Então você vai ser o guardião do sofá também. E você vai guardar o sofá brincando muito com o cachorro. Você está vendo que você está direcionando ela? E ela pode exercer uma energia e se sentir bem, se sentir produtivo, se sentir importante. E crianças em sala de aula que são muito assim, em escolas mais inclusivas, que pensam mais na disciplina positiva e tal, pode ser aquela criança que vai em mesa perguntar se os alunos estão entendendo a matéria, se precisam de ajuda, que lembram os coleguinhas de, sei lá, guardar os brinquedos, fazer tal coisa. Sim. Então dá trabalho para essa criança, né? E aí, Henrique, vou fazer uma conexão aqui que me ocorreu agora, né? A importância dos pais e das mães, né? A gente entender todos esses recursos que a gente tem de ferramenta, né, parental. E eu acabei de olhar aqui, eu tenho feito um exercício aqui comigo, no meu processo de desenvolvimento. Todos os dias eu tiro aqui uma cartinha de uma força de caráter, né, de um recurso aí que eu tenho para eu poder usar aí no meu dia a dia. E hoje saiu a cartinha da curiosidade. E aí a gente muitas vezes tem que ter essa curiosidade também, né? De buscar novas formas, de interagir com a criança para poder entender o que está rolando. Então, assim, entender os recursos que a gente tem e mobilizar isso para dar fluidez para a parentalidade também é importante nessa expressão da maternidade e da paternidade, né? Sim, sim. E a curiosidade também é não conversar com a criança, né? Vou conversar com a criança, exatamente. Então, a interação com a criança, ela não pode ser regada o tempo inteiro com um senso de hierarquia e superioridade. Como se você sempre soubesse o que a criança quer, o que a criança está sentindo, o que a criança precisa. Às vezes você pode perguntar literalmente para a criança o que ela quer, o que ela precisa. O que ela está sentindo. E muitas vezes ela não vai saber desenrolar isso, falar isso, mas a gente pode desenvolver essa habilidade de perguntar. A pergunta correta vai fazer a criança pensar e vai fazer... Olha, eu li esses dias um exemplo tão legal sobre isso que eu acabei de lembrar. É assim, uma mãe estava colocando o filho para dormir, eu vi num post, e perguntou assim... Perguntou se o filho era feliz, ou o que fazia o filho feliz. O que fazia o filho feliz? E ela falou, a criança falou assim, nada me faz feliz. A criança falou, nada me faz feliz. Uau. E aí a mãe, ela vê aquele impulso, né, de ensinar para a criança que ele tem que ser grato, de que a vida dele é muito boa, de que ele tem que saber aproveitar as coisas. Veio todo aquele senso de autoridade, né? E o medo, né? Assim, como assim minha criança está feliz, e tal, né? Vem tudo isso. Olha o impulso, mãe. Parou, respirou e falou assim, filho, por que você fala que nada te faz feliz? Né? Aí ele falou assim, mamãe, eu já nasci feliz, eu não preciso de nada para me fazer feliz. Que linda! E aí a mãe deu uma sacada nisso, né? Do tipo, cara, eu preciso ouvir o meu filho, porque o que ele fala
tá assim, inundado por um ponto de vista que não necessariamente é o meu. Eu preciso saber olhar pelos olhos dele. Sim. E essas perguntas faz parte, e eu vejo que muitas vezes a gente também precisa ativar a nossa humildade nessa interação com os filhos, né, Henrique? Porque se a gente fica nesse lugar que a gente sabe de tudo, que a gente está numa postura de superioridade, a gente não para ouvir, a gente já vai nesse impulso, já tira as nossas conclusões e às vezes nem é nada daquilo, porque o raciocínio que o filho, que a criança ou que a adolescente está estruturando, está indo para uma outra linha que a gente nem tem ideia de qual é quando a gente se permite. Aí quando eles trazem, você fala assim, nossa, não era nada disso que eu estava pensando, porque é um ponto de vista que normalmente é muito diferente do seu, né? Então eu vejo que a gente precisa tomar esse cuidado, se colocar, né, muitas vezes mais humilde no sentido de não de deixar de ocupar o seu espaço como pai e como mãe, né? Essa autoridade, isso a gente tem que ter, no sentido de o que pode e o que não pode, né? Esses limites a gente precisa dar. Mas essa humildade de falar, não, pera lá, deixa eu ouvir mais o meu filho, deixa eu perceber mais, deixa eu sentir um pouco mais e sair muitas vezes desse lugar do controle que a gente fica quando a gente é pai ou mãe, né? E assim, começa a fazer isso desde cedo, porque quando chegar na adolescência, isso vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença na relação do adulto com o adolescente. Sim. Porque se você chegar querendo controlar, se você chegar achando que sabe tudo para uma pessoa que está na fase em que é natural questionar a família, nossa, que adolescente vai olhar para você e falar, cara, você não sabe de nada. Se você chegar desse jeito, você perdeu o adolescente. Você sabe, adolescência A gente, inclusive, vai ter um tema só, vai ter uma live só para falar de adolescentes, né, Henrique? Porque é outra fase desafiadora. Isso, é verdade. E eu acho que o que eu tinha para falar de mau comportamento desses dois, né, de atenção indevida e disputa de poder, ou poder mal dirigido, eu acho que o poder mal dirigido é mais interessante do que disputa de poder. O nome. Poder mal dirigido? Sabe? Eu acho que poder mal dirigido é um nome mais interessante do que disputa de poder. Direciona o poder da sua criança, direciona a energia dela para alguma coisa, o que ela precisa dar vazão, né? Perfeito. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Muito bom, Henrique. Gratidão por mais essa live, gratidão aí para as pessoas que estiveram com a gente ao vivo. Espero que as ferramentas, né, que a nossa conversa de hoje tenha dado aí insights sobre uma forma mais positiva de você educar e os seus filhotes. Para quem está assistindo também essa gravação dessa maratona, né, agora de janeiro a gente tem a última live no próximo domingo, né, Henrique, às 9 horas da manhã, onde a gente vai falar também sobre, né, aprofundar um pouquinho em algumas coisas relacionadas ao mau comportamento. Então, bora lá, né, entender como a gente pode direcionar melhor os nossos filhos, né, Henrique? Isso, a gente vai falar sobre mais outros dois tipos de mau comportamento, né, que é a vingança e a inadequação assumida. Isso, são outros dois tipos diferentes que falamos tema desse, bom para um domingo de manhã, né, Henrique? E pessoal, quem não me segue, vai lá no @paz_e_filhos. E tem bastante conteúdo interessante lá também. Inclusive na bio tem material para download. Não, tem mesmo. Super recomendo. Eu brinco com o Henrique, como eu queria ter conhecido o Henrique há uns 15 anos atrás, entendeu? Teria facilitado muita coisa, muita coisa. Então, bora lá que dá para ser mais leve e mais fácil. Tá, vamos lá, é isso aí. Vamos junto que dá certo. Dá certo. Dá certo. Um beijo, Henrique. Bom dia para você aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.